Bom, eu acho que foram duas apresentações incríveis e absolutamente complementares, né? O Paulo, ele fez um resgate histórico das paisagens da cidade de São Paulo, mostrou um pouco essa relação homem-água, né, Paulo? Como esse olhar e essa apropriação, essa questão da identidade foi se transformando historicamente ao longo do tempo. E a possibilidade da infraestrutura verde reverter e trazer esse resgate novamente, aproximar essa relação homem e água. É impressionante como o conceito, as propostas que você apresenta, que você foi apresentando ao longo da apresentação, mostram as possibilidades de aplicação prática e reais desse conceito. Então, acho que foi muito incrível. E a Luciana complementa também a possibilidade de essa perspectiva de projetar com a paisagem numa realidade não metropolitana, que o Paulo mostrou, numa realidade como a nossa, mas que vem reproduzindo várias lógicas de uso e ocupação do solo absolutamente predatórias e desiguais. E mostra também uma possibilidade muito real de como essa perspectiva sistêmica do sistema de espaços livres e a infraestrutura verde pode contribuir no desenho. E eu vou começar, então, vou abrir para discussões. A gente tem uns 20 minutos, meia hora de debate, enquanto as pessoas vão pensando questões. Eu acho que a gente pode pensar um debate muito rico sobre essas questões. Eu queria só fazer uma primeira, começar um pouco dando uma provocada aqui, porque essa semana nós tivemos a felicidade de receber aqui em São Carlos pessoas muito importantes para além dessa mesa aqui. A gente recebeu na semana passada o professor Edésio Fernandes, que é um professor muito importante na área do direito urbanístico, e ele fez uma reflexão muito atual e acho que muito próxima de tudo aquilo que vocês levantaram e que a gente está discutindo, né? Ele mostrou um contexto muito real da questão das várias crises, vários momentos que a gente está passando, a questão da transformação do modo de produção, dos processos de migração das populações, da precarização do trabalho, enfim. Mas ele disse que a centralidade dessas crises está na cidade. É na cidade que o palco dos conflitos, das disputas se dão. E aí ele faz o seguinte questionamento: diante desse contexto de crises, o que colocar no lugar? E aí ele sinaliza algumas reflexões bem na área dele, né, do direito urbanístico, e ele fala da possibilidade de fomentar uma possibilidade do direito público, do resgate da cidadania, da valorização dos espaços públicos, da valorização do direito à cidade, resgatar essa questão dos valores comuns da natureza, né, do sentido da busca da sustentabilidade, da resiliência, enfim. Ele aponta para uma possibilidade de encontrar um caminho no sentido de valorização dos espaços públicos da cidade, valorizar a cidade enquanto espaço público, tentando romper um pouco a lógica de produção atual das nossas cidades, que é o fechamento dos espaços, a privatização dos espaços, enfim, apontando uma perspectiva possível aí nessa direção. E hoje de manhã a gente teve uma palestra também muito importante e complementar do médico Paulo Saldiva, que trouxe um pouco esse debate sobre a relação entre cidade e saúde. E trazendo vários dados, vários indicadores, por exemplo, que ele fala que morar perto de um parque a menos de 500 metros reduz em 30% o risco de um infarto. Então, ele traz uma visão bem do olhar da saúde, da questão da saúde pública, e também aponta como essa questão das formas de convivência, de usar a cidade, de estabelecer políticas públicas que favoreçam um encontro,
que propicie a diversidade, amplie o conceito da cidadania, como um caminho possível para enfrentar essas grandes crises que a gente está vivendo. E mostrou alguns exemplos, né? Então, políticas públicas que estão pensando a questão dos passeios públicos, movimentos de luta e de resgate que vão construindo e reconstruindo espaços públicos, enfim. Eu achei que são falas muito complementares, muito importantes, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, a importância de aproximar, eu acho que é um pouco que vocês falaram, do desenho da paisagem com o planejamento, com perspectivas reais de implementação desse desenho, e esse resgate, né, da cidade enquanto espaço público. Eu vou abrir, então, vocês me ajudam aqui a fazer as questões, então eu lanço essa questão e a gente faz uma abertura para as próximas perguntas na plateia. No meu caso, especificamente, eu acho que você vai aprendendo depois com uma certa idade que você não tem mais como... tudo faz parte de um processo muito longo e contínuo de desenvolvimento das ideias, e como isso um dia vão rebater na vida real, no nosso espaço do cotidiano, é um campo que merece muita atenção, muito cuidado. O que me ocorreu por esses exemplos que eu mostrei aqui, é justamente, por exemplo, você pega um problema premente da cidade. O que fazer com as suas águas? Né? Como você melhora a qualidade e o volume das águas? Evidentemente que a água seria uma cunha para um projeto de paisagem, porque a água é, em si, classicamente, um dos grandes meios de projeto de paisagem. Então, quando você faz projetos de paisagem, você tem na água um dos grandes elementos de apoio para projeto. Se você junta isso, que existe toda uma necessidade de você recuperar e revitalizar, enfim, e trazer de volta as águas para uma paisagem urbana, você vai ter que ir atrás das fontes dessas águas, que é aonde você está intervindo para o projeto delas. Por isso que o uso do termo infraestrutura, né? Porque quando você coloca que o projeto paisagístico é um projeto infraestrutural, você está saindo daquele campo meramente do projeto complementar ou de tratamento paisagístico, no final das grandes decisões serem tomadas. Você entra com o projeto de paisagem, da arquitetura da paisagem, no momento de definição das próprias infraestruturas urbanas. Quer dizer, você está trabalhando com o projeto de paisagem da infraestrutura urbana. Nesse momento, você traz um poder para o projeto em que ele pode dialogar de igual para igual com os outros grandes decisores do espaço urbano da cidade, do espaço que nós vivemos. Porque, no fundo, nós estamos sempre, parece que, correndo atrás de soluções que parecem ou que vêm prontas de outras realidades, ou que são trazidas por uma tradição de como você trabalha um problema já há gerações, há décadas. Então, justamente o que eu acho que vale a pena, nós descobrimos onde enfiar essa cunha de transformação do projeto. Eu acho que, por exemplo, pegando um problema típico, como você recupera as águas numa cidade? Você tem aí uma série de ações que estão sendo feitas diuturnamente. Todo dia você vê um projeto sendo feito. Todo dia alguém está ampliando uma galeria. Todo dia você está tendo um projeto de recuperação de uma margem de canal. Todo dia você está tendo um projeto saindo para ampliação do sistema viário. Todo dia você está tendo um projeto de ampliação de novas edificações, novos parcelamentos, loteamentos, etc. Então, como isso tudo pode ter um foco num reflexo na questão, por exemplo, específico desse exemplo de água urbana, você acaba, de uma certa maneira, podendo introduzir aspectos que vão para além do próprio questão da água. Por exemplo, quando você trabalha com a questão de uma nova geração de bacias de detenção ou contenção na cidade, você está imaginando que elas vão trabalhar também com outras camadas de funções, né? Além da função básica de reter e deter um volume X de água,
você também pode estar criando um sistema de tratamento dessas águas. Você pode estar criando uma área de recreação e lazer. Você está criando uma área de valorização paisagística. Você está criando uma área de entrosamento com um tecido urbano que parecia dilacerado, perdido. Você está conseguindo, de uma certa maneira, reposicionar aquele trecho, aquela cidade, novamente como um espaço de interesse para a vida, um lugar valorizado, um lugar que as pessoas têm orgulho de morar, de viver, de trabalhar, de investir naquele lugar. Quer dizer, você gera toda uma mudança de percepção em relação àquele lugar. Então, acho que, no fundo, nós temos essa origem que eu acho que é fundamental, que é da obra de arte urbana, que é na obra de arte no sentido quando os viadutos eram obras de arte, na época que as pontes eram obras de arte. Na verdade, você tem que ter as estruturas construídas com essa junção da criação e da base técnico-científica, e como isso pode expressar uma nova saída. Evidentemente que existe todo um lado social, que você pode entrar, de produção de espaço público, urbano, parará, parará, mas isso tem outras pessoas desenvolvendo. Na verdade, eu acho que a minha função, dentro do laboratório que eu trabalho, é mais responder para questões concretas. Eu consigo armazenar X volume de água numa praça, eu consigo armazenar, consigo fazer com que a água que entre nesse ponto e que saia nesse ponto tenha reduzido a sua carga de poluição, tenha diminuído a contaminação dos poluentes dissolvidos. Eu tenho condição de ter com que a valorização dos imóveis de frente a essa praça consigam servir como uma fonte de investimento até para esse valor despendido nessa obra. Na verdade, você tem todo um conjunto de fatores que merecem ser trabalhados, mas eu acho que você tem que ser um pouco mais, saber o que realmente você consegue contribuir especificamente. Um exemplo como esse que eu mostrei é apenas uma iniciativa de um processo que vai ter que ter múltiplos atores, múltiplas interferências, múltiplas questões, mas pelo menos você lança uma ideia e percebe como isso depois vai sendo transformado. Como naquele exemplo mesmo daquela praça lá que eu mostrei, da Praça das Corujas, o projeto original era uma coisa, o que está lá hoje é outra. Mas não significa que não houve uma evolução no desenho daquele lugar. No fundo, você não tem como controlar um projeto dessa complexidade, mas você tem como, de uma certa maneira, colocar em movimento algumas coisas e depois tentar ver como isso vai evoluindo para um cenário no futuro. Essa ideia de que o projeto é o total controle de um lugar, principalmente no espaço urbano, com esses níveis de complexidade, é um pouco absurdo. Na verdade, você vai lançando as sementes e vai vendo o que dá para ir manejando no contínuo. E você ou outras pessoas, quem vier depois, que vai cuidar disso, evidentemente. Esse microfone está funcionando? Tá. A gente vai passar a ter que ficar. Está funcionando. Bom, eu acho que sobre o que você nos provocou, Renata, eu teria duas questões para falar. A primeira é uma coisa que eu repito quase sempre quando eu falo em público, que é a ideia de que o campo disciplinar do qual a gente faz parte, ele já se funda em 1901, ou seja, antes que a urbanística tenha nascido. De fato, a arquitetura da paisagem já existia em Harvard, foi o primeiro curso de arquitetura da paisagem. E ele se funda já com essa perspectiva, ou seja, o espaço livre ele nasce com duas metas. Uma é um desempenho infraestrutural para a cidade, a outra é um desempenho social na cidade. Ou seja, essa ideia de que você possa ter a vida urbana acontecendo na proximidade da natureza era uma questão que, no âmbito dos pioneiros do campo disciplinar, era fundante. Tá? Não era luxo, era necessidade. Tá? Muito bem, essa é a primeira questão. E depois a gente vê essas questões sendo rearticuladas no âmbito, por exemplo, da medicina. Né? Eu li, eu penso que ele era um psicoterapeuta, Hillman. Eu li um artigo ótimo dele, ele dizendo assim sobre a questão do caminhar. Bom, quando a medicina resolve dizer para a gente que a gente caminha um pouco e que a gente deveria caminhar mais, tem alguma coisa errada nessa história. Não é? Ou seja, a gente abandonou essa prática humana
né? E várias coisas foram perdidas nessa questão toda. Ou seja, caminhar é preciso. Mas falando um pouco mais sobre essa questão do campo disciplinar e da origem, eu acho que os projetos e a questão da gestão, ela é toda muito partida. Eu acho que a gente devia fomentar seminários e workshops para pensar como é que a gente faz para que essas coisas não parem na mesa de algum burocrata. Porque eu conheço, por exemplo, uma orientanda do Paulo, que ficou uma temporada em Berlim, voltou toda animadíssima, né? Fez palestra lá na Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, dizendo que plantinhas e que faziam as mitigações em relação à remediação, né? Para tratar mercúrio, chumbo, tudo. Tem micro-organismo que se apetece com diversas coisas, né? E aí ela começa a descrever a ação de um projeto que é feito por um profissional, que é dado por uma subprefeitura e que ele não consegue implementar porque tem que aprovar aqui, tem que aprovar ali, tem que aprovar ali, tem que aprovar ali. Isso não faz sentido. Ou seja, nós precisamos, de fato, de expedientes, né, de lógicas um pouco mais. Vamos colocar todas essas questões na mesa, vamos ver onde é que estão os obstáculos, vamos tentar fazer com que essas coisas aconteçam, porque não há sentido. Existe uma expertise técnica, outra frustração dela, por exemplo, a pobrezinha que vem de Berlim, é que lá a prefeitura testa as coisas que a universidade inventa. E tem dinheiro para fazer isso, certo? Ou seja, mas são oportunidades que estão a muita distância de nós. A gente tem que, de fato, trabalhar com o que nós temos. Se é limão, vai ser limonada, né? Ou seja, é preciso inventar os caminhos para que essas coisas não sejam vistas como um libelo, um apetrecho, não é? Ou seja, Paulo mostrou, são questões vitais. A gente pode, de fato, modificar paisagens e modificar a vida das pessoas com esses espaços, né? Acho que eu fico por aqui para deixar o pessoal perguntar coisas. Esse fica aqui. Bom, vamos abrir, então. A gente vai fazer algumas perguntas por blocos. A gente tem 20 minutos para discussão, então vamos iniciar. Acho que está comigo aqui. Boa tarde, é Moretti, da Federal do ABC. Luciana, quando você foi mostrando ao longo da sua apresentação, deu para perceber muito claramente que a gente tem o processo de produção da cidade como uma colagem mal feita de loteamentos. Na hora que você olha essa imagem mesmo, quase que a gente consegue identificar os loteamentos, eles não se integram, eles não fazem cidade, né? É uma colagem de parcelamentos do solo. E tem um aspecto da Lei Federal de Parcelamento do Solo, da Lei 6766, que é muito pouco usado, que é o poder que o município tem de desenhar o sistema viário principal na hora que ele dá diretrizes, né? Quer dizer, ele pode desenhar o sistema viário principal e pode escolher as áreas públicas, né? E eu vejo isso muito pouco utilizado no Brasil afora. Então, quando vocês desenharam aquele caso que você mostrou no final e fez uma proposta de estruturação de Santa Maria do Leme, né? E com a proposta de estruturação e tal, daria para conquistar não somente as diretrizes, os parâmetros urbanísticos, mas parte, inclusive, do desenho, né? Porque a lei permite. Agora, eu não tenho visto município, muito pouco os casos que eu tenho, que eu conheço, de município que exercita isso. Eu sei de Campo Grande, que tem um traçado viário para as áreas que ainda não foram loteadas. A gente viu o desenho de Nova York, o Parque Central. O desenho de Nova York, até onde eu sei, foi todo feito muito antes da área ter sido efetivamente loteada, mas o traçado, está certo que lá era plano, e parece que a mesma coisa aconteceu com Buenos Aires. O que eu queria saber é se você tem visto os municípios exercitarem esse poder que é conferido pela lei, e se além do caso de Campo Grande, que quando dá as diretrizes para um loteamento, ele já olha para um desenho de cidade que foi feito pelo organismo de planejamento, se tem outros casos. Faz tempo que eu não mexo mais com essa área e eu fico curioso de saber se a gente avançou alguma coisa, porque quando eu vejo os conjuntos do Minha Casa Minha Vida, a impressão que eu tenho é que a gente parou no tempo nessa coisa de qualidade de projeto urbanístico, talvez até tenha retrocedido, né? Obrigada, Moretti. Vamos para a segunda. Aproveitar aqui, tem duas coincidências, né? Eu estou sentado do lado do Moretti, chamo Ricardo como ele também. Meu nome é Siloto, Ricardo Siloto.
E eu tinha pensado fazer uma questão para vocês que é bastante próxima dessa que o Ricardo fez. Então, só queria rapidamente complementar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, também instigado pelo exemplo que foi dado de Santa Maria do Leme, sobre a unidade de planejamento. Né? Qual é a unidade de planejamento que a gente deve, qual o critério para a gente escolher a unidade de planejamento e qual a unidade de planejamento que a gente deve estar adotando. Né? A gente trabalha com zoneamentos em geral, na grande maioria dos casos, a gente só trabalha com alguns coeficientes e não trabalha com desenho urbano. Né? Berlim é um ótimo exemplo, mas está um pouco distante de nós, como você falou, mas Colômbia está um pouco mais próxima. Né? E Colômbia tem os planos parciais. E os planos parciais, o pessoal pega não só as áreas já consolidadas, mas principalmente as áreas que nós aqui chamaríamos de expansão urbana, ou possíveis de expansão urbana, e já faz o projeto urbanístico, o pré-projeto urbanístico, né? Independente da divisão territorial dos proprietários. Né? Para mim, me parece que isso é questão central. E o diferencial que foi obtido nesse exemplo que você trouxe, da Santa Maria do Leme, é que vocês não trabalharam com as divisões das propriedades. Vocês pegaram um trecho da bacia, né, da microbacia, bacia, sei lá, um trecho e daí trabalharam ela como um todo. Né? Então, na mesma linha que o Ricardo estava falando, acrescentaria, evidentemente, ao que eu estou chamando de desenho urbano, algo além do sistema viário, né? O sistema mesmo de sistema verde, né, que a gente chama de infraestrutura verde, para mim, pessoalmente, parece que é o central. Eu participei de alguns planos diretores, né, na época, nesse período de 2004, 2006, 2007, também analisei diversos deles, e a maioria dos bons planos diretores partiram da capacidade de suporte da infraestrutura instalada. Eu não vi nenhum, desconheço, e pelas análises que eu vi do pós-estatuto da cidade, daquele projeto, por exemplo, foi feito pelo Orlando, pelo pessoal do Rio de Janeiro, não teve, né, nenhum que partisse exatamente da questão ambiental, né, dos critérios ambientais. Quer dizer, para ocupar esse território, né, qual o ponto de partida? Né? Talvez fosse exatamente você definir o que tem que ser preservado em termos ambientais, as áreas verdes que têm que ser definidas, as APPs de morro, APP de rio, de lago, etc., os eixos de conectividade, e o que sobra disso, eventualmente, né, você poder ser ocupado. E isso leva a uma outra discussão, que está sempre presente, né, vocês citaram a questão do espraiamento, que é a questão da cidade compacta versus espraiamento, né? Quer dizer, me parece que a solução não está nenhuma nem outra, mas está talvez num eixo intermediário enfim, dialogasse um pouco sobre essas questões. Obrigado. Bom, obrigada, Ricardo. Vamos fazer mais uma e a gente abre para a mesa. Denise Morato, da UFMG. Eu queria, Luciana, que você falasse um pouquinho mais sobre o que você disse de inventarmos uma outra prática, que é também o que eu acredito e tenho tentado desenvolver. Porque me parece, né, por exemplo, puxando a provocação da Renata em relação às ideias do Edésio, né, diria até que são pressupostos, né, que, na verdade, estão aí desde que o mundo é mundo. Né? Valorização do espaço público é o que a gente tem mais feito desde que nós fomos, talvez, estudantes, e provavelmente anteriormente. Então, eu acho que não é um problema, nós não temos um problema de falta de ideias ou falta de bons pressupostos. Né? O Minha Casa Minha Vida, que é esse horror, não está aí porque nós não temos ideias, nem porque não sabemos fazer habitação social de qualidade. Por favor. Agora, é sensacional o trabalho que você fez ali, do desenho, da bacia, que eu esqueci o nome. Mas eu queria que você falasse um pouquinho duas coisas. Como que foi a construção desse desenho, no que se refere à participação de moradores da área, ou o que for, e, a partir do desenho ali, de uma proposta que tem bons pressupostos, o que aconteceu em termos de resposta? Assim,
aonde que vingou e aonde que não vingou e por quê. Porque eu acho que aí é que é o nó da questão, né? Sairmos do lugar de termos boas perguntas, boas respostas, e a gente não consegue avançar. Inventar como, aonde que temos que pressionar e se é possível pressionar. Bom, então, as perguntas estão lançadas. Bom, eu vou tentar responder aqui, que tem bastante complexidade aí em tudo que vocês colocaram. Bom, talvez de trás para frente. Eu acho, Denise, que a questão da invenção, ela tem a ver com o contexto. Porque o que é uma boa habitação, ou se somos capazes ou não de fazer uma boa arquitetura, isso é uma questão que, sem falsa modéstia, pelo menos a maior parte de nós vem tendo contato com questões que você pode criticamente ir construindo. Olha, isto vale, isto não vale tanto, e etc. A questão é inventar nesse contexto árduo que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, se Colômbia passa a ser um paradigma possível, é preciso entender como é que eles fizeram a pactuação que eles fizeram na Colômbia. Quais foram os atores, quais foram os agentes, o que entrou na mesa, o que foi para cima da mesa, desculpe. Eu costumo não demonizar nenhum dos agentes produtores da forma urbana, porque eu acredito fundamentalmente que, vivendo nesse modo de produção que nós vivemos, é fundamental, e isso eu aprendi com o Olmsted, tá? que é objeto do meu doutorado. Eu aprendi lendo o que ele escrevia há mais de 100 anos atrás. Ele dizia assim: as pessoas, de algum modo, perseguem os seus interesses. É preciso fazê-las convergir na direção de uma cidade que seja interessante para todos, no sentido, aí sim, dos organismos de renovação de áreas, de passeio, de equidade e tudo mais. Lógico que tem um componente aí cultural e ético complexo, por isso que eu estou dizendo que não é um perfil só, são vários, não é uma resposta simples. Por isso que eu acho que, fundamentalmente, isso se mescla com a ideia de política pública, não é? Eu tenho que, de verdade, entrar com educação, eu tenho que entrar com inclusão social, eu tenho que entrar com o pessoal da saúde. Não há mais como fazer isso de modo solitário, em arquitetura e urbanismo, por exemplo. Tá? E a questão da participação nesse processo do Santa Maria do Leme é um dos processos mais ricos que eu já vivi na minha vida. Renata é uma tremenda parceira. Nós começamos essa história em 2013, de uma conversa que a gente estava tendo. E aí o pessoal da ONG Veredas, que é Caminho das Nascentes, que é a Sociedade Civil Organizada de São Carlos, eu acho que das mais organizadas que a cidade tem, que era uma série de professores, muitos deles aposentados, assim, que eu mapeio, né, essa origem, que estavam muito preocupados com o córrego Santa Maria do Leme. Tem um professor sensacional que se chama Matiasi, que tinha conseguido uma mata secundária a partir de um pasto, que você olha as fotografias, hoje em dia está lá, é um bruta-bosque para se visitar, né? Só que eu dizia assim para a Renata, quando a gente se encontrava: olha, a gente precisa de um desenho de chão, porque a gente não pode ficar só plantando árvore, onde está, só fazendo mata ciliar. A questão é mais complicada do que isso. E aí, de algum modo, a gente primeiro fez a optativa, os alunos da arquitetura desenharam para nós. E aí eles desenharam, só explicitando um pouco mais, para vocês entenderem como foi a metodologia, eles tiveram aulas dos principais modelos paradigmáticos da arquitetura. Eles tiveram aulas de cidade-jardim, aulas de modernismo, como il faut, e por aí vai, mesclas, coisas mais contemporâneas, Yangel, todas essas aulas, e eles desenharam segundo esses tipos. Isso só serviu de uma espécie de mosaico para a gente fazer a segunda das disciplinas, em que a gente envolveu a sociedade civil organizada, mais gente da engenharia ambiental, da pós-graduação. Vieram uns meninos que agora foram produtos de exportação da Federal, agora estão em Madrid. Uns meninos ótimos que, quando os arquitetos urbanistas tinham colocado um monte de coisa em cima do brejo, eles olhavam e falavam assim: aqui não pode, tem brejo. Aqui tem que ter corredor, ou seja, foi um momento super rico. O pessoal da engenharia ambiental. A gente tinha meninos capazes de calcular as bacias de mitigação necessárias para um modelo ou outro modelo. Tudo isso foi construindo essa peça de ficção que, de algum modo, inoculou nas pessoas o desejo por um lugar que pudesse ser diferenciado dessa colagem
que Moretti descreveu, né? Ou seja, eles inclusive agora para o próximo seminário da Bacia, que acontece dia 9 de novembro, eu convido quem for de São Carlos para ver essa história, como ela continua, eles estão simulando se a Bacia for ocupada com essa padronagem, com esse patchwork de condomínios, que é cada loteamento? É um proprietário de gleba que chega lá, pede as diretrizes, resolve a sua história, certo? E temos aí mais uma peça do jogo que se encerra em si, certo? Mesmo tendo seguido a lei com as lemas, etc. E aí o que acontece nessa história toda? Nessa simulação, a gente vai ter, por exemplo, o crescimento absurdo das águas. Então, veja que a gente está tentando provocar dentro desses alunos e para a sociedade uma resposta alternativa. E aí eu colo na história das diretrizes que são possíveis de serem dispostas pela 6766. Lógico que, se eu pudesse sonhar um sonho muito grande, eu teria desejado que esse projeto fosse capaz de dar as diretrizes viárias dessa bacia, independente do proprietário de terra. Mas os interesses e as forças são de fato fortes, né? Então você chega lá, você vai ver a avenida como ela está desenhada, ela está assim. Ela não tem mais aquele desenho que vai usando as cotas menores, de modo que você possa colocar uma ciclovia que vai ficar mamão com açúcar. 6% é aquela lá que está projetada, né? Dá para ir de joelho, se quiser, não é? Essa perspectiva, ela de fato, ela tem que ser pactuada e ela precisa de gestores muito, 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 assim, desejosos de que essa pactuação aconteça. Eles têm que ser capazes, assim, o corpo técnico tem que ser capaz de municiar esses desenhos e esse gestor tem que ser capaz de promover esse entendimento entre os atores de modo que todos desejem esse cenário. Vocês compreendem a complexidade? Ou seja, isso é cultura. A gente tem que, de fato, atingir um nível em que você tenha professores de escola aqui conosco, não é? Todos, na verdade, todos os cidadãos. Acho que eu falei demais. Tem um monte de coisa aqui, mas eu queria que o Paulo falasse também. Não, referente a esse assunto específico de São Carlos, não teria muito o que comentar. Na verdade, eu só vejo o seguinte, eu acho que se você pega a paisagem como um elemento estruturador do desenvolvimento urbano, você vai ter sempre essas leituras que vão permitir que você consiga trazer esses elementos da drenagem, da hidrografia, enfim, das formas de relevo, dos elementos construídos, etc., que consigam valorizar e trazer isto para um projeto urbano motivador e um projeto enriquecedor da experiência cotidiana de todo mundo. Isso, se for, como está sendo mostrado nesse exemplo que a Luciana mostrou, eu acho que é um exemplo clássico de como você começa a ter, nessa leitura do sítio, nessa leitura do ambiente e da relação com o urbano, as próprias condições para a contextualização do projeto que você está executando. E, no fundo, talvez fosse isso que desse um pouco essa saída para evitar essa imagem do patchwork da coxa de retalhos que o tecido urbano vai virando. Então, no fundo, você teria esses elementos naturais anteriores do sítio, fornecendo as dicas, as chaves para o futuro desenvolvimento da cidade. E, nesse sentido, eu acho muito interessante, porque todas as grandes cidades têm este fator de comunhão entre a base biofísica, vamos chamar assim, geográfica, e a construída. Na verdade, você tem nessa síntese criativa a possibilidade de fazer uma coisa memorável e que realmente consiga se destacar e trazer algo de contribuição preciosa para todos. Não precisa, esse aqui é seu. Bom, eu queria dizer que a gente, infelizmente, não tem mais tempo para uma segunda rodada, mas eu acho que essa discussão, que ela não finaliza aqui, eu acho que ela startou um processo de debate que eu acho que o SINGEURB vai continuar. Acho que a segunda mesa, Desafios das Políticas Urbanas e Ambientais, Confluências Possíveis e Territórios em Disputa, certamente vai dar continuidade para a discussão. Queria agradecer imensamente a presença de vocês. Para a gente foi um grande prazer recebê-los, ouvi-los e estabelecer essa perspectiva aí de possibilidades, encontros, parcerias e conversas futuras. Queria agradecer também a presença de todo mundo, do público.